Olá, Joganauta, sou Carlos Alberto Vieira, estou aqui para mais um Papo com Beto no Jogada 10 e vou comentar dessa vez sobre a rodada do meio de semana do Brasileirão e também sobre o Mundial de Clubes. Vamos lá? Vamos começar com o Brasileirão. O que nós vimos aí nessa rodada, que foi muito esticada, começou no sábado, terminou na quarta-feira, foi que o Flamengo acabou sendo beneficiado. Ele empatou no domingo contra a equipe do Bragantino e esse resultado que parecia ser ruim se tornou bom porque o Internacional perdeu em casa para o Sport. Nesse momento, Internacional 66 pontos, Flamengo 65. Atlético Mineiro, que acabou empatando com o Fluminense, 61. Atlético Mineiro fora da disputa do título. O título é Flamengo ou Internacional. Restam 3 rodadas e a situação é a seguinte: o Internacional vai jogar fora de casa contra um Vasco desesperado, depois vai jogar fora de casa de novo contra o Flamengo, confronto direto com o vice-líder, e na última rodada pega o Corinthians. O Flamengo, por sua vez, enfrenta a equipe do Corinthians em casa, nesse final de semana, vai jogar contra o Internacional em casa de novo. O Flamengo normalmente se dá bem contra o Internacional quando joga em casa, e a última rodada contra o São Paulo. O que eu vejo nessa situação? O Flamengo está numa posição bem interessante. O Internacional enfrenta um Vasco desesperado, o Vasco precisa de algum resultado contra o Internacional, ou seja, se o Vasco conseguir empatar, a situação do Internacional fica complexa, complicada. O Flamengo pega o Corinthians, que é um time irregular, e o Flamengo é favorito, ou seja, o Flamengo pode passar à frente do Inter, e aí vem o jogo no meio de semana, Flamengo e Inter. Se o Flamengo vencer, o Flamengo é campeão brasileiro, de novo. Então o que acontece? Eu vejo o Flamengo com uma tendência a favoritismo nesses 2 jogos que restam. Eu estou desconsiderando o último porque o Flamengo, quando enfrenta o São Paulo nos últimos tempos, o Flamengo só perde. Então o Flamengo pode ser derrotado pelo São Paulo na última rodada. Mas se ele já entrar campeão, aí o jogo do São Paulo é um jogo de festa que pode ter água no chope. Por isso que eu estou considerando a equipe do Flamengo favorita. Na última rodada, o Internacional vai pegar o Corinthians, e o Corinthians provavelmente precisando de resultado para ir para a Libertadores. Ou seja, os jogos finais de São Paulo são tão complicados quanto o do Flamengo, por causa dos adversários, que são quase os mesmos, mas principalmente porque tem esse jogo Flamengo Internacional no Rio de Janeiro, que dá esse favoritismo para o Flamengo, tá certo? Então a situação é essa. O campeonato só entre essas 2 equipes, Internacional tentando o seu 4º título, não ganha desde 79, o Flamengo mais um, e seria bicampeão, porque ele foi campeão no ano passado. Então vamos agora para o Mundial de Clubes. O Palmeiras acabou empatando com o Al-Ahly, terminou em 4º lugar porque perdeu nos pênaltis para o time egípcio. Foi a pior colocação da história de um time brasileiro em mundiais. E depois, na final, o Bayern de Munique venceu jogando em ritmo de treino, com um gol muito polêmico, venceu por 1-0 o gol do Pavard, foi campeão em cima do Tigres, e aí ganhou mais um título mundial, o seu 4º mundial. Nenhuma grande surpresa, o pessoal esperava era que o Palmeiras chegasse a essa fase final, a essa decisão, o que não aconteceu. O que eu vejo nesse exato momento é que há um abismo absurdo entre os times europeus e os times sul-americanos. Desde que o Corinthians ganhou em 2012, os europeus ganharam todos os mundiais, todos. E desses 8 mundiais de 2013 para cá, 5 foram contra equipes sul-americanas, 3 não. Ou seja, times sul-americanos não estão nem conseguindo chegar à final. Inclusive há uma vantagem meio estranha, né? Alguns jornalistas já falam, poxa, mas por que dá essa vantagem para o time sul-americano de entrar na semifinal se os times não vêm jogando bem, e é de igual para igual praticamente com os times da CONCACAF, algumas vezes contra os times africanos também. Então o que eu fico imaginando é que o Mundial ele tem uma tendência de se enfraquecer com essa situação. Não há mais nem um pequeno equilíbrio entre europeus e sul-americanos. O que está havendo, sim, é um equilíbrio entre sul-americanos e os seus adversários diretos. A gente pode até colocar os times da Ásia também. Os times da Coreia do Sul, do Japão, que são as equipes que normalmente chegam nesse Mundial, costumam fazer jogos duros. Então o que eu estou imaginando é que o Mundial, ou ele tem uma mudança, tá? Talvez colocar o vice-campeão europeu para dar uma força maior, até porque os times europeus têm uma visibilidade, uma mídia muito maior e o Mundial se torne mais atrativo, ou a tendência é a gente ver o que está acontecendo agora. O Bayern de Munique jogou em ritmo de treino contra o Al-Ahly, ganhou e foi para a final, jogou em ritmo de treino contra o Tigres e ganhou também por 1-0. O gol foi polêmico, mas eu acho, se o time do se o time do Bayern de Munique jogasse o futebol que ele normalmente pratica quando joga uma Champions, a tendência seria vencer o Tigres com relativa facilidade. Eu até diria para vocês, caso o Palmeiras conseguisse chegar à final, que poderia ter conseguido, certamente o Palmeiras não seria páreo para o Bayern.
Eu imagino que o que aconteceu no ano passado, quando o Flamengo jogou de igual para Liverpool, é uma tremenda exceção à regra. O Flamengo tinha um time que estava jogando por música, jogando o melhor futebol do Brasil nesse século e conseguiu jogar de igual para o Liverpool, mas mesmo assim perdeu. E se aquele Flamengo, que foi o melhor time sul-americano desse século, perdeu para o Liverpool, eu imagino quando for um bom time, como é o do Palmeiras, para enfrentar um europeu, a tendência é derrota. Tá? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.